como vai? Radamés Manosso aqui de Curitiba. Imagine que você é um político ambicioso e encontrou uma lâmpada mágica na praia. Daí, o gênio da lâmpada concedeu-lhe um único pedido na forma de pergunta. E a pergunta é a seguinte: você gostaria de ser prefeito de Guarulhos ou governador do Acre? Dúvida cruel: ser prefeito de uma cidade da região metropolitana de São Paulo ou governador de um estado do norte do país? Bom, para resolver esse dilema é que eu criei o ranking dos cargos políticos mais importantes do Brasil. Fique comigo. Pois é, o ranking dos cargos mais importantes do Brasil, ele é composto de duas listas. Uma lista objetiva, com mais de 10 mil cargos, e uma lista subjetiva, que nós vamos ver no final do vídeo. Essa lista objetiva tem este nome porque ela foi calculada integralmente no Excel. Inclusive, se você quiser baixar a planilha completa, é só ir lá no meu site, o endereço está aí na parte de baixo do vídeo, e lá você tem a matéria completa e a planilha disponível para download gratuito. Essa planilha ela se concentra em mandatos eleitorais, ou seja, aqueles cargos que são preenchidos através de eleições por voto popular. Estamos falando de cargos como presidente da República, governador de estado, prefeito e no legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Sem mais delongas, vamos ver quem está encabeçando a lista, quem são os 10 cargos mais importantes do Brasil. Vejam aí que, para nenhuma surpresa, o cargo de presidente da República está no topo da lista. Eu parti do princípio que o bolo do poder político no Brasil pesa 1000 quilogramas e que ele vai ser dividido em fatias, uma para cada cargo político, mas as fatias têm pesos diferentes. A do presidente é a que tem o maior peso, são 250 quilogramas. É o cargo mais importante. Mas vejam que o presidente pode muito, mas não pode tudo. Afinal de contas, ele detém apenas 25% de todo o poder político disponível na política brasileira. Em segundo lugar, nós temos o governador de São Paulo. Isso se deve ao fato de ele governar o estado mais populoso do país. São mais de 30 milhões de eleitores naquele estado. E na sequência vem outros governadores de estados populosos. Mas vejam que já na 10ª posição aparece o primeiro prefeito da lista, é o prefeito de São Paulo. Ele está naquela posição à frente da maioria dos governadores de estado, pelo fato de ele governar uma população de quase 9 milhões de eleitores. Então, vejam que a lista pode nos surpreender em alguns momentos. Vamos rolar ela até a 100ª posição e vocês vão ver algumas coisas interessantes. Vejam que ali na 15ª posição já aparece o segundo prefeito, que é o prefeito do Rio de Janeiro. Ele está ali nesta posição privilegiada graças ao grande eleitorado da cidade do Rio de Janeiro. Na sequência, lá na posição 26, nós encontramos o primeiro cargo legislativo da nossa lista, é o cargo de senador. Vejam que no Brasil nós temos 81 senadores e eles dividem entre eles aquele poder que está disponível ali na Câmara Alta do nosso Congresso. Baixando mais na lista, na posição número 38, nós vamos encontrar o prefeito de Guarulhos, a primeira cidade do interior a aparecer na lista. Ele é um cargo importante, este de prefeito de Guarulhos, porque ali se concentra um grande eleitorado, inclusive superando o eleitorado de muitas capitais brasileiras. Na posição 54, nós vamos encontrar o primeiro cargo legislativo estadual, o cargo de deputado estadual por São Paulo. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo têm um poder razoável em função de eles representarem, cada um deles, mais de 300 mil eleitores paulistas. Na posição
número 56, nós vamos encontrar o governador de Roraima, que ficou atrás, inclusive, dos deputados estaduais de São Paulo. Isso se deve ao fato de Roraima ser um estado com uma população muito reduzida, são pouco mais de 300 mil eleitores. E lá na posição 70, nós encontramos os deputados federais. Se vocês quiserem prosseguir na lista, é só ir lá no site e daí vocês vão ter as informações aí de mais de 10 mil cargos. E como que foi criada essa lista? Quais foram os critérios para fazer este ordenamento? Então, rapidamente eu vou explicar como isso foi feito. O bolo político de 1000 quilogramas, ele vai ser fracionado em várias fatias. O primeiro corte vai ser dividir o bolo exatamente ao meio, 50% para o poder executivo e 50% para o poder legislativo. São poderes diferentes, mas que se interceptam, se conectam e conversam entre si. Por exemplo, a maioria das leis que passa pelo legislativo, elas são propostas originariamente no executivo, e o orçamento que o executivo executa, ele tem que ser aprovado pelo poder legislativo. A segunda divisão no bolo vai ser feita a partir dos níveis de governo, usando pesos diferentes. O nível de governo federal vai ter um peso 5 na nossa planilha, o nível estadual peso 3. E o nível municipal, peso 2. Isso se deve ao fato de a arrecadação dos impostos ser distribuída de maneira diferente entre os níveis de governo. O governo federal fica com bem mais dinheiro do que o governo estadual e que os governos municipais. E depois disso, quando nós chegamos daí a um nível em que nós temos que dividir o bolo entre os vários agentes. No nível executivo estadual, por exemplo, aquela fatia vai ser dividida em 27 pedaços, um pedaço para cada governador do estado. Mas os governadores não terão fatias de tamanhos iguais. O governador de São Paulo vai ter uma fatia bem maior do que a do governador de Roraima, pelo fato de a população de São Paulo ser superior a 33 milhões de eleitores, enquanto que lá em Roraima são um pouco mais de 300 mil eleitores. Espero que vocês tenham entendido como que foi feita a planilha, mas além dela, para dar uma consistência maior ao nosso ranking, eu criei também em separado uma lista subjetiva de cargos. São cargos não eletivos, são aqueles cargos que não concorrem em eleições livres, mas que também são muito importantes. Vou colocar na tela alguns deles, me foquei apenas nos 50 mais importantes do país. Vejam lá que está no topo desta lista subjetiva o cargo de presidente da Câmara Federal. Em princípio, o presidente da Câmara é apenas mais um deputado. Ele tem apenas um voto lá no painel eletrônico da Câmara. Mas ele tem uma concentração de poder muito grande, porque ele pode fazer coisas como controlar a pauta do Congresso. Ele diz o que vai e o que não vai para a votação. Ele pode se transformar num grande engavetador de projetos. Da mesma forma, o presidente do Senado também tem essa prerrogativa. É a única pessoa, por exemplo, que pode abrir um impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, temos ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, que em circunstâncias normais, em condições normais de temperatura e pressão, seria um poder discreto que apareceria pouco. Mas aqui no Brasil, atualmente, nós estamos vendo um judiciário bastante ativista que se interfere diariamente na política brasileira. E vejam que aparece ali também o cargo de vice-presidente da República. Na verdade, a vice-presidência é um poder latente. A pessoa pode passar ali o mandato inteiro exercendo apenas funções cerimoniais. Mas vamos lembrar que no Brasil é muito comum o vice-presidente assumir a condição de presidente. Isso já ocorreu várias vezes na nossa história. E
vem outros cargos na sequência lá, os principais ministros, os presidentes das grandes empresas estatais, os presidentes dos grandes grupos de mídia, presidentes de organizações de classe e até os líderes da oposição política. Todos eles ali estão computados. Eu só não encontrei uma maneira ainda de como fazer o cruzamento das duas listas, juntar a objetiva com a subjetiva, porque seria difícil de posicionar os cargos subjetivos ali junto com os que foram calculados de maneira imparcial ali no critério do Excel. Entendam vocês que esta é apenas uma brincadeira, um exercício didático que não tem valor maior, exceto o de nos ajudar a compreender melhor o funcionamento da política brasileira. Conto com vocês no próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Tomem a pílula vermelha.